Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha no primeiro encontro sobre linguística aplicada e cultura disciplinar. Eu sou o professor Lucineu do Irineu, professor do curso de Letras e do programa de pós-graduação em linguística aplicada da UES. Eu sou um homem negro, de cabelo preto, estou trajando uma blusa amarela com estampas coloridas. Ao fundo, há uma estante de livros. À minha direita há um quadro com flores e um copo, e à minha esquerda há desenhos de outros quadros relacionados a livros. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro. A gente, de início, deve ter alguns problemas de áudio, uma imagem ou outra que trave, mas ao longo do encontro a gente vai resolvendo esses problemas. São coisas da tecnologia, ok? Mais uma vez, sejam todas bem-vindas e todos muito bem-vindos ao primeiro encontro cearense sobre linguística aplicada e cultura disciplinar. Toda a renda do evento será destinada à causa da comunidade LGBTQI+, mais especificamente para propiciar a cirurgia de mastectomia do pesquisador de iniciação científica Bernardo Mesquita. Esse evento é uma realização do grupo de pesquisa em análise de discurso crítica da UES, que é um grupo de pesquisa atrelado ao programa de pós-graduação em linguística aplicada da nossa instituição. Com esse começo de fala, a gente deseja que vocês tenham uma tarde muito, muito, muito prazerosa, de muito aprendizado. E para darmos início às nossas atividades, a gente recebe alguém que está na nossa memória afetiva e na nossa formação intelectual. Alguém de quem, em algum momento, você ouviu falar ou leu alguma coisa. Certamente, muitos de nós sequer a tínhamos visto em algum momento, mas já tivemos, em algum momento da nossa vida, encontro com as suas lições, seja no nosso próprio processo de alfabetização e letramento, seja no nosso processo de formação como professores de linguagem. Conversa conosco nessa tarde tão linda a professora Magda Soares, a quem eu convido para estar conosco. Professora Magda, boa tarde. Boa tarde, Lucineide. Professora Magda, boa tarde, nos ouve? Boa tarde a todos que estão participando dessa nossa conversa. É um grande prazer estar aqui com vocês. No Ceará, só posso ir aí nesse belo estado, virtualmente, né? Infelizmente. Mas estou aqui com esse contato virtual com muita alegria, vendo que vocês estão muito bem no calor, e como vocês podem ver como eu estou vestida aqui, nós aqui estamos com um grande frio, eu estou muito agasalhada com esse casaco preto e branco, mas sobretudo porque uma idosa, né, eu tenho 88 anos já, o cabelo grisalho, como vocês estão vendo, né? O que me salva para ficar um pouco bonitinha na velhice são os olhos verdes. Né? Estou bem à vontade porque eu estou no meu lugar de trabalho. Vocês veem que tem muito livro atrás, tem muito livro à direita, tem muito livro à esquerda. Eu vivo rodeada de livros, a minha vida é essa. E tenho muito prazer de ter essa conversa aqui com você, Lucinildo. Professora, para começar, a gente queria saber se a senhora já está vacinada, como é que está a saúde, como é que está o isolamento. O isolamento está terrível, né? Porque desde começo de março, meio de março, que eu estou isolada, praticamente trancada em casa. Eu moro com 2 filhas, felizmente, então não estou sozinha. Mas ficamos as 3 aqui trancadas, porque
é na base de ninguém sai, ninguém entra. Tudo se resolve por telefone. Eu já estou vacinada, já recebi as 2 doses, mas as minhas filhas ainda não. Então, elas não podem sair para não trazer esse bichinho maldito aqui para dentro de casa, né? Mas eu espero que vocês também estejam bem e que nós fiquemos livres o mais depressa possível dessa pandemia e desse momento político muito complicado, né? Muito doloroso para todo mundo, assistindo mortes e mortes e mortes em todos os estados. Eu não gostaria de terminar minha vida, que não deve demorar muito mais, que eu já estou com 88 anos, não gostaria de terminar a minha vida num contexto desses. Então, vocês, por favor, torçam junto comigo para que isso acabe antes que eu vá embora. Tá? Obrigada. Vamos com a esperança sempre. E a gente vai passar por isso. Professora, agora há pouco a senhora nos falava dos livros que estão rodeando a senhora agora. E aí, para começar esse bate-papo, eu queria conhecer um pouco quem foi a Magda Soares criança, quem foi a Magda Soares adolescente. Foi uma criança rodeada de livros também? Nossa, eu fui desde criança. Eu tenho um filho que fala assim: estou achando que você nasceu com o livro na mão, porque eu sempre fui, desde criança, uma leitura voraz, né? Enquanto minhas amigas do quarteirão, da rua, estavam brincando, me chamando para brincar de boneca, e eu estava agarrada num livro que eu não queria largar. E eu só queria de presente livro. Então, isso veio desde criança e na adolescência toda e a vida toda, e eu vivo com uma pilha de livros na minha mesa de cabeceira, e te compro livro, quase sempre eu costumo brincar, que há pessoas que têm o vício do fumo, há pessoas que têm o vício da bebida, eu tenho o vício do livro, do comprar livro, né? Então, na minha vida, foi o que me deixa muito triste quando eu vejo a relação das crianças de hoje e dos jovens de hoje com os livros. Das crianças, menos, né? Porque a escola tem tido um papel muito importante na aproximação das crianças à literatura infantil. Mas depois que eles chegam até no segundo segmento do ensino fundamental e no ensino médio, esse encantamento é substituído pelas tecnologias, né? A leitura está lutando contra as tecnologias um pouco inutilmente, né? Essa competição com as tecnologias. Mas o que fazer, né? Isso é o progresso. De qualquer maneira, na escola nós devemos insistir para manter a cultura do escrito, o gosto da leitura, esse prazer maravilhoso que é a leitura. Mais alguma coisa você gostaria de saber sobre isso? Sobre isso, professora, alguns pais acreditam que o celular hoje é a TV de antigamente no que se refere a essa relação do jovem com a tecnologia. Eu tenho um filho de 13 anos e eu não sei se a TV captava tanto os jovens como o celular capta hoje. Eu acho que essa relação é um pouco diferente, não? Celular e TV? É completamente diferente. Eu, por exemplo, quando criança, não havia televisão. Televisão apareceu quando eu já estava fazendo curso de letras, pensa bem. Então, realmente, ou a gente brincava, ou a gente lia, né? Então, o papel dos pais hoje, eu tenho o papel que tive com meus filhos, e agora estou exercendo o meu papel de promotora da leitura com meu bisneto. Meu bisneto mal nasceu, eu assinei o Leiturinha, que manda para a casa dele todo mês 2, 3 livros, e aí eu leio para ele, a mãe dele lê para ele, e ele está sempre agarrado no livro. E eu vou me esforçar para manter isso bastante tempo,
mas eu sei que vou entrar em conflito com os jogos, os games, né? E a própria televisão, que ele gosta muito já de ler, né? De ver, né? Então, é procurar um equilíbrio, porque lutar contra é inútil. Procurar um equilíbrio entre a cultura do escrito e a cultura digital, com a educação dos filhos e dos alunos nas escolas. Me parece que a família não perdeu ainda a sua grande importância nessa mediação entre a tecnologia digital, a cultura do escrito e a escola, certo? A família ainda tem um papel importante. Tem um papel importantíssimo, apenas há uma questão séria, né, Lucineudo, em que eu insisto muito, porque o meu foco sempre, em minhas pesquisas, em minha formação de professores, foi a leitura e a escrita para as crianças das camadas populares, as filhas dos trabalhadores, os filhos dos oprimidos, como diria Paulo Freire, né? Onde as famílias os pais, em geral, têm uma educação restrita, quando tem algumas, né? Porque eu convivo muito com as camadas populares e suas famílias. Então, eu vejo bem qual é a situação de não ter material escrito nas casas, os pais terem dificuldade de ler, nesse momento da pandemia, dificuldade de ajudar as crianças a fazer os trabalhos que vêm da escola, quando vêm da escola, não é? Essa é a situação que mais me deixa amargurada atualmente, é das crianças, particularmente as crianças das camadas populares, longe da escola, fora da escola. Então, a leitura para essas crianças é a escola que garante, não se pode contar muito com a família, né? Ao contrário, a escola tem que incentivar também os pais à leitura. Isso é verdade. Professora, a senhora falou agora há pouco que quando chegou ao curso de letras foi a primeira vez que teve contato com a TV. E aí a minha pergunta é, o tema, a discussão sobre leitura, escrita, letramento, sempre atravessou a formação da senhora? E que formação é essa? Em que a senhora se formou em nível de graduação e de pós-graduação? Bom, vou tentar ser sucinta, porque você está pedindo para eu falar de muitos anos, né? 68 anos de carreira, por aí? 88, estou com 88, mas vamos começar pelo curso de letras. Vamos lá. Que eu comecei nos anos 50, 1950. Acho que você nem era nascido ainda, né? Não era. Pois é, você nem tinha nascido e eu já estava no curso de letras. E eu fiz letras por causa dessa minha obsessão com a leitura, a literatura, né? Eu queria um curso que me deixasse viver esse mundo dos livros. Mas eu fiz letras numa época muito diferente da que aqueles que estão me ouvindo, que fizeram letras ou fazem letras, uma época muito distinta, muito diferente, porque era a época que se chamava que os cursos de licenciatura eram 3+1. E sabe o que é isso? Não. É isso. A gente tinha 3 anos de disciplinas, né? Várias disciplinas do curso de letras, e depois 1 ano de licenciatura de disciplinas pedagógicas, que nós todos detestávamos, sabe? A gente ficava apavorado quando chegasse nessa hora. Mas a gente recebia um diploma de bacharel ao fim dos 3 primeiros anos e completava com um diploma de licenciado depois do 4º ano, né? Mas, então, você pode inferir daí que o meu curso de letras foi sem linguística, a linguística só entrou nos cursos de letras e até, eu diria mais, no Brasil, no final dos anos 60, né? Então, no meu curso de letras, enquanto fiz curso de letras, não havia linguística, nem se falava em linguística, muito menos em linguística aplicada.
Na verdade, eu me considero uma autodidata nessas áreas, porque a minha vida profissional me mostrou que a importância de uma fundamentação linguística para o trabalho que eu faço e que é, sobretudo, de linguística aplicada, né? Depois fiz a educação, né? Porque formando em letras, você não, se quiser trabalhar é como professora, né? Então eu fui ser professora de português. Entrei logo para a escola, para a rede pública municipal de Belo Horizonte. E aí levei um susto muito grande, porque vou te confessar que até então eu não, as camadas populares, as classes populares, para mim eram apenas alguma coisa que existia vagamente. E quando eu fui trabalhar na rede municipal, numa escola municipal grande, ao lado de uma grande favela de Belo Horizonte, em que eu fui para dar aula de português para o magistério, para formar moças, que eu não sei se lembra, hoje chama magistério, na época se chamava escola normal. Aqui também, escola normal. Em nível médio, né? E formava professoras para as séries iniciais, que na época se chamava primário, né? E para educação infantil. É verdade. Então, o meu papel era ensinar português para essas professoras que tinham um português muito marcado pelas variedades linguísticas, e foi aí que eu tive que ir atrás de fundamentos linguísticos e eu, ao mesmo tempo, eu me encarreguei, era encarregada da disciplina prática de ensino do português para as séries iniciais. Então, eu tive que enfrentar esse mundo de educação básica na língua portuguesa para crianças de camadas populares. Isso foi, para mim, um rito de passagem. Eu que tinha estudado em escola privada, que era de classe média, me descobri que havia um mundo que era muito maior, muito mais importante socialmente e oprimido socialmente, como dizia o Paulo Freire, né? Sofrendo injustiças sociais, como, por exemplo, a qualidade da educação. Então, eu me voltei para essa prática de ensino inicial, colocou na minha vida as escolas públicas, principalmente as municipais, né? E as crianças dessas escolas públicas, que são as crianças, vamos para simplificar dizer, as crianças pobres, né? Bom, esse mergulhar, né, nesse mundo em que eu fiquei uns 10 anos me levou a uma pós-graduação em educação. Tanto assim, a minha tese de doutorado é uma tese que estuda o ensino, vai achar engraçado. O ensino não, eu ensinava português e latim, que naquela época havia latim no que se chamava ginásio, né? Então eu ensinava português e latim em crianças de escola pública e fiz a minha tese sobre isso, a minha tese de doutorado. E depois, quando fui para a faculdade de educação, entrei para a universidade, trabalhei sempre com formação de professores, licenciatura de letras, na chamada, então, didática de português, e a licenciatura da pedagogia, que formava professoras para as séries iniciais. Não formava, como não forma até hoje, né? Mas, em tese, seria o curso que formaria ou deveria formar as professoras que soubessem alfabetizar, que soubessem letrar, né? Que fossem letradas para trabalhar com as crianças que mais precisam de dominar
a língua escrita. Então, a minha docência na universidade, a minha pesquisa, as minhas orientações de mestrado e doutorado foram sempre voltadas para a questão da alfabetização e do letramento em escolas públicas. Acontece eu vou acabar agora mesmo, mas essa talvez seja a parte mais longa para vocês me situarem bem. Quando eu me aposentei, e, aliás, eu prefiro sempre dizer assim, quando me aposentaram, Sim. a gente vai chegando aos 70 anos, começa a dizer, daqui a pouco vou me mandar embora. Então, nas vésperas dos 70 anos, e fui cumprir um projeto com o qual eu vinha sonhando há alguns anos, enquanto dava aulas, sobretudo para o curso de pedagogia, e verificando que a gente não tinha muitas condições no curso de pedagogia de formar alfabetizadoras, de formar para o letramento, e que as professoras voltavam depois para dizer eu não sei o que fazer na sala de aula. Eu queria entender o que era isso, porque, afinal, o que ocorre com essa área de alfabetização e letramento. Nas séries iniciais, na escola, na educação básica em geral. É que, quando você fala, sobretudo, em alfabetização, você não tem um conteúdo. Quando você fala matemática, mesmo na educação infantil, você sabe que você tem um conteúdo. A criança tem que aprender o sistema decimal, as operações básicas, etc. Quando você fala alfabetização, qual é a resposta? Ela tem que aprender a ler e escrever, significando que ela tem que aprender o sistema de escrita alfabética. Mas não é possível, eu pensava, isso tem que ter mais do que a aprendizagem de uma tecnologia. Sim. Então, a partir daí, durante tudo isso, eu estudei muito, eu li muito, eu juntei, se tivesse aqui no meu contexto para mostrar a vocês a quantidade de pastas, fichários com artigos internacionais e nacionais sobre alfabetização e alfabetização de crianças. Isso resultou num livro meu, que eu não sei se você conhece, que eu vou tentar mostrar, que é esse aqui. Alfabetização. Está aparecendo? Sim, sim, sim. Não, você tem. Para minha surpresa, ganhou o... É esse aqui? Esse mesmo, que ganhou o Buriti de melhor livro de ficção da época. Mas é um livro que você já deve ter visto, é um livro teórico sobre todos os aspectos do processo de alfabetização. Que eu queria entender esse processo, tal como estudado por todo mundo, nacional e internacionalmente, já tivesse voltado para essa questão. Mas, não satisfeita com isso, o tal projeto que eu mencionei, que era um projeto que eu trazia como um sonho, eu fui para a escola. Eu quero ver por que as crianças não se alfabetizam nesse país. O índice de alfabetização é baixíssimo há décadas. Não só de alfabetização, mas também de letramento. Os professores de todos os níveis se queixam, os alunos não sabem ler e interpretar e tirar inferências, os alunos não sabem escrever. Às vezes, aluno de doutorado, a quem queixa, tem que passar por uma revisão, senão não é possível ler esse texto. Então, essa é uma questão muito séria sobre o ensino da língua escrita na nossa educação básica. Eu queria ver isso ao vivo. Então, eu fui a uma escola, a uma rede pública
municipal de uma cidade aqui perto de Belo Horizonte, Lagoa Santa, desenvolvi o projeto que talvez algumas pessoas aqui já tenham ouvido falar. Fiquei lá não dando curso, porque eu já tinha me convencido que da formação continuada, esses cursos não significava nada. Então, eu fui para viver com as professoras o processo de alfabetização e de letramento. E a fundamentação teórica que esse livro que mostrei há pouco me dava, e com as práticas ricas que eu via as professoras fazendo na escola, nós fomos procurando integrar uma coisa e outra, porque as práticas na escola, em geral, são práticas tradicionais, aquelas que sempre foram feitas e que dão certo muitas vezes, mas só que não se sabe o que deu certo ou não deu certo, não se sabe o que não deu certo. Então, foram 12 anos, são 12 anos que foram interrompidos por essa bendita pandemia, e que as crianças estão fora da escola e as professoras também, e estamos aguardando poder voltar para as escolas. Mas dessa experiência de 12 anos, eu escrevi agora recentemente um livro que faz o registro dessa prática articulada com a teoria na área de alfabetização e letramento, construída junto com as professoras de uma rede municipal. Vamos ver se você tem esse outro. Quero só ver se você tem esse outro. O Alfa Letrar, eu tenho. O Alfa Letrar. E por que eu tenho? Porque, recentemente, há um ano, eu coordenei aqui um curso de especialização em alfabetização e multiletramentos para os professores das séries iniciais. Então, eu precisei reforçar minhas leituras de Magda Soares e afins para melhor propor o curso para a Prefeitura Municipal de Fortaleza, que capacitou 150 alfabetizadores pessoas que letram as crianças da educação básica. Então, tenho sim. Ah, que bom. Quer dizer que eu já estava perto de você, né? Estava. Estava desde a graduação, diga-se de passagem, viu? Estava lá desde a graduação. Que coisa boa. Pois é, então, resumindo muito, a minha trajetória foi essa, né? Do curso de letras para a prática de ensino em escolas públicas como professora, daí para a universidade, daí para a escola pública de novo, onde estou durante 12 anos. Lá, E nessa trajetória, professora, a linguística aplicada é um lugar que lhe é muito familiar. É o seu lugar. É o meu lugar, exatamente. Essa foi a minha grande descoberta desde o momento em que eu comecei a estudar profundamente, de que resultou o livro azul, como eu chamo, a questão era a linguística aplicada ao ensino, aí restringido, ao ensino da língua escrita para as crianças e para analfabetos, adultos analfabetos. Essa é uma competência fundamental da linguística aplicada. Então, como eu disse, eu não tinha feito curso, mas eu estudei, eu me considero uma autodidata em linguística e, sobretudo, em linguística aplicada. Eu li tudo que pude ler e eu tive o apoio de professores da área, da PUC, da Unicamp, e aqui de Pernambuco, Marcus, que foi um apoio muito grande mim, até hoje eu sinto uma enorme falta do Marcus. Saudoso Marcus. Pois é, e aí a grande parte desses livros que eu tenho aqui são livros de linguística aplicada. Por quê? Para alfabetizar, eu preciso da fonologia aplicada à alfabetização, né? Para letrar, eu preciso de uma linguística aplicada ao texto. Então, é a linguística aplicada realmente o que me apoia, né? Dois termos com os quais a gente tem conversado muito aqui é alfabetização e letramento. A gente sabe
que existem muitas produções teóricas que se debruçam sobre esse termo. A minha pergunta, professor, agora é: saber as especificidades do que é alfabetização e saber quais são as especificidades do que é letramento ainda é importante, tanto para professores como para pesquisadores? Acho que mais do que nunca é importante. Mais do que nunca. Primeiro, a alfabetização. Por quê? Porque nós, no país, ainda temos, como eu disse há pouco, um fracasso muito grande na alfabetização das nossas crianças. E um pouco também dos nossos jovens, né? Como é comum você ter alunos no ensino médio semi-alfabetizados. E o letramento é a mesma coisa, porque eu considero o letramento, que eu chamo letramento escolar, posso explicar depois por quê, mas que é o aprender a ler, interpretar, compreender um texto, interpretar um texto, fazer inferências, etc. E é o produzir textos com coerência, com coesão, etc. Isso tudo são estudos da linguística aplicada. Então, hoje, mais do que nunca, você pensa bem que no último Enem, que soltou o resultado agora ontem, antes de ontem, sei lá, eu sempre levo um susto quando vejo o resultado desses milhões de alunos que fazem o Enem na redação. Só 40 alunos conseguiram a nota máxima em redação no Enem. 40 alunos. Ou seja, outros milhões são incapazes de construir um texto, né? 400 e tantos entregaram em branco o papel, né? Isso é uma prova que a gente tem todo dia, todo ano, de que os nossos jovens não sabem produzir textos. E a culpa é de quem? É deles? Não, a culpa é nossa, dos professores, que não têm ensinado a eles desde pequenos, eu diria até desde a educação, da educação das crianças menores, da educação infantil, a produzir textos, a ler textos, a interpretar textos. Né? Então, é um problema, eu acho que é um problema que se agrava dia a dia nesse país. Agora, então, com a concorrência da cultura digital, das tecnologias, dos games, dos celulares que fazem coisas incríveis, né? Então, cada vez mais, o texto virou umas letras gravadas com celular numa telinha, né? Sem nenhuma preocupação de correção, de concordância, etc. Então, a tendência é que cada vez mais os jovens tenham dificuldade de produzir um texto como a redação que o Enem pede, né? E cada vez tem mais dificuldade de ler e interpretar aquilo que estão lendo. Quando a gente está aí circulada por uma cultura do escrito muito intensa, que está enfrentando essa concorrência com a cultura digital, mas de que nós não vamos, nós, professores, sobretudo, temos a responsabilidade de não abrir mão da cultura do escrito, e é na escola que a gente precisa estar trabalhando com alfabetização e letramento mais intensamente quanto possível for. Quando a gente achava que a gente já tinha problemas demais, de um ano para o outro, nós migramos de um regime de ensino presencial para um regime de ensino remoto, que, como a gente sabe, nem é o ensino presencial, nem é o ensino à distância, mas é uma adaptação que nós conseguimos fazer diante da talvez maior tragédia humanitária que a gente tenha vivido nos últimos anos. E, de repente, professores foram impelidos diante dos recursos de que dispunham, a desenvolver atividades educacionais com fins ao letramento alfabético ou ao desenvolvimento de outros letramentos, seja enviando atividades para os alunos, seja ministrando aulas
de modo síncrono através do Google Meet. De todo modo, foi uma grande reviravolta em um ano. Só são 12 meses em que nós estamos assim, em que nós estamos trancafiados em casa, vivendo essa crise. E aí, diante desse cenário, eu pergunto, nós estamos diante de mais um desafio para o professor de línguas, diante desse contexto que envolve mais do que nunca letramentos múltiplos, certo? Certo, certo. É uma coisa que me atormenta, pensar nessa regressão da aprendizagem, porque por mais que se tenha tentado recursos, como você citou aí, isso não, sobretudo na área de língua, né, isso não supre a presença, a frequência, a interação. Vejam, por exemplo, não, tenho certeza, que é impossível alfabetizar uma criança com ensino remoto. Se Concordo. Alfabetizar é basicamente você relacionar a oralidade com o escrito, com o ensino remoto, onde vai parar a oralidade? Não há oralidade. Como aprender só com o escrito? Eu digo lá no meu município de Lagoa Santa que, quando as aulas recomeçarem, não sei quando que isso acontecerá, porque você falou em um ano, nós já estamos entrando no segundo ano. Segundo ano, é verdade. Então, na alfabetização vai ser preciso não continuar, mas recomeçar. E nas outras áreas também, porque é um período muito grande de afastamento do ambiente escolar, da interação escolar, da organização escolar, da cultura escolar. Não é? Realmente, essa pandemia, e não é só para nós, é para o mundo todo, né? Mas para nós eu acho que mais grave, porque para nós ela está durando mais e está sendo combatida com menos empenho do que deveria. É um tempo que nós não vamos conseguir recuperar na educação. Nós vamos ter que... E olha bem quantas gerações, pelo menos 2 gerações, estão sendo prejudicadas por essa ausência. E particularmente, para voltar à minha ideia fixa, particularmente as crianças das camadas populares, porque as crianças de classe média e alta ainda têm os recursos tecnológicos que as escolas privadas que elas frequentam também têm. Então, isso foi muito resolvido por meios tecnológicos, né? Mas nas camadas populares, e eu vivo isso lá em Lagoa Santa, nem as famílias têm recursos para receber um ensino remoto, nem as escolas públicas, que são sempre escolas precárias, porque o governo não investe nelas, né? Não tem as tecnologias necessárias. Se nós voltarmos ao tempo, professora, 13 meses atrás, quando a gente pensa antes do famoso 15 de março de 2020, quando o isolamento foi anunciado, foi exatamente em 15 de março que nós tivemos a confirmação dos primeiros casos de coronavírus circulando no Brasil e que, dali a 2 dias, certamente estaremos todos isolados. A gente já enfrentava muitos problemas. E a minha pergunta é, quando a gente olha para esse cenário antes de março do ano passado, e a gente pudesse destacar quais eram os principais problemas que os professores brasileiros, sobretudo da educação básica, enfrentavam com relação aos letramentos das crianças, que problemas eram esses? Para a gente tentar, a partir dessa revisão crítica do passado, lançar olhos para o futuro que chegará, obviamente, com esperança, que é o que nós queremos. Que problemas eram esses? Antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Bom, o problema da alfabetização já é de décadas atrás, né? Décadas atrás. E o problema do letramento, bom, a começar que o próprio conceito de letramento e a palavra surgiram
nos anos 80, 1980, né? Meados de 1980, porque até então o problema de alfabetização era tão grande no Brasil, sempre, sobretudo a alfabetização, o alto índice de analfabetismo, né, entre os adultos, e o fracasso na alfabetização nas escolas. Então, o foco, a preocupação era a alfabetização. Você vê que demorou um bocado, eu me lembro que, estou me lembrando aqui, que quando considerei que escrever livro didático seria uma boa forma, coleções didáticas, de chegar às escolas e orientar os professores, porque o livro didático levaria uma orientação. A minha primeira coleção, que foi dos anos 60, foi a primeira que se chamou Português através de Textos, porque foi a primeira que pôs o foco no texto e não na gramática. Então, nós nos preocupamos no ensino de português por décadas com gramática. Até hoje, não se consegue, com facilidade, convencer professores que ensinar português não é ensinar gramática. A gramática é um acessório para ajudar a compreender texto, a escrever texto. Né? Então, esse era o grande problema, era que também os alunos não se letravam, entendendo por isso, saber ler e interpretar, saber produzir textos, porque não lhes era ensinado. Não é aprendendo gramática que você aprende a ler e interpretar. Né? A gramática é um bom auxílio, um bom apoio para isso, pode esclarece, eu não dispenso a colaboração de uma gramática contextualizada, né? Para desenvolver a escrita, a produção de texto e a leitura. Esse é o problema que nós tínhamos. Esse é o problema que nós temos, podemos botar isso no presente. Então, é preciso, na formação de professores, uma ênfase muito grande em letramento e alfabetização. Eu acho que essa fala da professora responde à pergunta do Paulo Henrique. O Paulo Henrique pergunta para a gente aqui no chat qual desses dois fatores, de certo modo, teriam mais peso nesses problemas que nós estamos discutindo aqui, se seria a formação de professores ou as políticas públicas educacionais. Pela fala, ficaria até difícil escolher qual desses dois fatores mais e pior responde por esses problemas, né? Porque são dois fatores muito decisivos para os números e para o cenário que a gente vê hoje. São pergunta muito pertinente. E eu diria que esses dois fatores têm sido negativos ao longo do tempo para esse objetivo. Primeiro, porque no curso de pedagogia, até nem precisa discutir, né? O curso de pedagogia, que seria para formar professores de língua portuguesa, desde a alfabetização até o letramento, da educação infantil até a atual quinta série, né? O curso de pedagogia não forma professores para isso. Há anos e anos que se vem debatendo esse problema e não se consegue resolver. Por quê? Ele fica muito na área do bacharelado. Eu digo curso de pedagogia, tudo é da educação, nada é a educação. História da educação, filosofia da educação, sociologia da educação, não sei o que da educação, e ensinar mesmo os futuros professores a ensinar, alfabetizar, letrar os alunos, não acontece. Já nos cursos de letras, os cursos de letras já houve uma época em que eles formavam professores antes da reforma universitária, quando eram as faculdades de filosofia, que tinham o objetivo específico de formar professores para o ensino, para a educação básica. Mas depois da reforma,
com a ênfase na pesquisa, na produção intelectual, na publicação de artigos, de preferência em revistas internacionais, essa pressão que há sobre os professores atualmente, que tem sua razão de ser, porque realmente é preciso fazer pesquisa, é preciso escrever, mas não com esse nível de exigência que impede que os professores se dediquem realmente à docência, e à docência de formação de professores. É muito comum nos cursos atuais, eu costumo olhar os currículos dos cursos de letras e digo assim, daqui, como vai sair um professor que vai ensinar uma criança de 10, 12 anos a ler e interpretar textos, a produzir textos, se os cursos que são oferecidos são cursos de especialização quase em determinado autor, em determinada época literária, etc. Muito bom para nós formarmos críticos literários, etc., mas não para formar professores. Então, eu diria, nós estamos zerados em termos de formação de professores para língua escrita. O outro ponto que ele apontou, as políticas públicas. As políticas públicas só fracassam, só fracassam, só fracassam. Os tais cursos chamados de formação continuada são cursos que não formam, na verdade, são cursos curtos, 40 horas, né? E desligados da prática do professor muito, né? E mudam com uma frequência, se a gente for levantar quantos cursos de formação continuada já se fizeram nesse país, na área do português, eu nem sei, a gente perde a conta, né? E cada vez que muda o governo, muda a política de educação. Bom, atualmente nem temos política de educação no atual governo, né? Nem temos. Mas nos governos anteriores, por alguns muito bons governos, mas nós nunca tivemos um projeto coerente de formação de professores, articulando a teoria e a prática como deve ser e tem de ser. A gente vê falta de política pública, a gente vê problema na formação de professores, em algumas escolas a gente vê a ausência de estrutura mínima, e aí eu estou falando do livro didático, de um material didático mínimo que seja, de estruturas como ventiladores. E aí eu pergunto, né, o professor que está lá, diante da sala de aula, com os seus 30 meninos esperando ali o processo de letramento, a gente ainda tem uma mensagem de esperança a dar para esses profissionais. O que fazer diante de um cenário tão desalentador? E aqui, professora, não entenda que é uma busca por uma resposta, digamos assim, milagrosa ou de receita de bolo. Mas é possível ainda ter esperança nesse cenário de tanto desalento? Como é que é? Repete, por favor, Lucimiro. Quando a gente pensa nesse cenário de políticas públicas esvaziadas, quando a gente pensa em formação de professores deficitária, em algumas escolas que não tem o mínimo, não tem livro didático, não tem ventilador, a gente ainda consegue olhar para os nossos pares, professores que estão em sala de aula, e dizer a eles, é possível ter esperança? É realmente isso, e você aí, quando fala dessas escolas, você está pensando nas minhas escolas públicas, né? do sistema público, particularmente do sistema municipal e estadual também. A falta de recursos. Eu digo que essa gente que está fazendo políticas públicas no MEC nunca botou o pé no chão da escola para ver como é que as escolas são carentes, as escolas públicas. É isso que você disse. Não é só não ter ventilador, às vezes não ter água, não ter água corrente, né? Não ter internet, nem se fala, né? Não ter condições mínimas de funcionamento, às vezes não tem giz, não tem, enfim. Há
E o governo, particularmente o governo atual, está mais tirando dinheiro das escolas públicas do que colocando dinheiro nas escolas públicas, né? Essa discussão toda que foi feita a respeito da porção que os estados têm que transferir para as escolas públicas, né, trouxe uma discussão enorme que a tendência era diminuir. Né? E agora, há menos de um mês, um projeto, não sei se você ficou sabendo disso, foi muito divulgado na mídia, um projeto do Congresso, aprovado no Congresso, para reservar no orçamento uma quantia bem significativa para dotar todas as escolas desse país, as escolas públicas, de internet, né, e de computadores ou iPads, foi aprovado no Congresso e foi vetado pelo presidente. Ou seja, não há interesse, parece que não há interesse, não há compreensão da importância da educação das gerações futuras. Então, o que vai ser desse país com essas gerações mal formadas? Olhar para o futuro é um pouco preocupante. Não é assim? É angustiante imaginar quais serão as consequências do que a gente já vinha com cenário ruim, mas agora, diante de uma pandemia, quando eu penso a longuíssimo prazo, o que será dessa geração é angustiante. É angustiante. Eu digo que, você desculpe o meu tom meio militante, porque eu acabo sendo mesmo uma militante da educação, porque eu não abro mão do meu direito à indignação, porque são situações que me deixam indignada. Então, eu falo e falo onde posso e reclamo e aponto, porque é isso que você está dizendo, é uma angústia, é uma indignação. Né? Os participantes que desculpem um discurso assim bem pessimista, né? Mas eu digo que preciso, o pessimismo costuma ser positivo, né? Porque te dá forças para lutar. E a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso da esperança e do vamos passar sem a reflexão crítica. A gente aprendeu na história mundial que as evoluções culturais e sociais se deram depois de momentos críticos, né, em que houve essa reflexão. Então, é importante sim que a gente entenda que nós estamos ladeira abaixo, num carro sem freio, sem motorista, estamos no banco de trás, alguns já estão pendurados no porta-malas e a gente não sabe direito onde é que esse carro vai chegar. No entanto, temos a consciência de que precisamos acreditar nesse futuro e que temos que ter esperança de que quando esse futuro chegar, a gente vai estar aqui para agir da maneira que a gente ainda não sabe. O Luan, por exemplo, professora, que está acompanhando a gente do Instituto Federal do Amazonas, o Luan Valente, está mostrando para a gente que em algumas escolas da região norte, sobretudo em Manaus, a situação é tão caótica em que, em alguns casos, os professores só conseguem pegar material impresso, xerocar, deixa na escola, o aluno vem, pega na segunda-feira, leva para casa, faz as suas atividades e devolve depois, porque não tem recurso. É um celular para a família inteira, não tem internet, é aquele cenário que nós já conhecíamos e que na pandemia se agravou. E aí o Luan pergunta quais são, na visão da senhora, as consequências dessa exclusão da exclusão, porque nós estamos falando de um aluno que não tem acesso, direito a acesso nem ao remoto. Exatamente. É a exclusão da exclusão. Porque isso que ele citou de Manaus é o que a gente vê, porque eu frequento muitas escolas públicas, porque, como eu já disse, é o meu foco, né?
de atenção, de preocupação. Eu conheço bem as escolas públicas, e em todos os países, porque já circulei muito. Eu conheço até, para te dizer a verdade, eu conheço até a educação nas populações ribeirinhas do Rio Amazonas, porque eu já passei de navio e desci em populações ribeirinhas e vi o que é que as pequenas escolas a que chegam alunos de longe, de barco, trazidos pelos pais para estudar ali naquela escola, né? Uma escola desprovida de tudo, né? E fiz uma live para Corumbá há pouco tempo, 10 dias, em que estavam presentes as professoras das chamadas Escolas das Águas, que são as escolas do Pantanal, que ficam espalhadas pelo Pantanal, e as crianças, o escolar, que é uma lancha, né, que busca as crianças e trazem para a escola e depois devolvem em casa. Algumas nem podem voltar todo dia, porque são 600 quilômetros de distância. Quer dizer, essa realidade parece que quem é responsável nesse país pela educação não conhece, nunca viu, não sabe ou não quer saber, né? O que pode, por exemplo, nessa pandemia, essas escolas das águas fazer, né? Até aqui em Minas Gerais mesmo, as escolas públicas que eu conheço, nessa pandemia, o que fizeram? Praticamente isso que você disse aí a respeito de Manaus. É material impresso, que as crianças ou os pais iam buscar na escola, e depois traziam de volta e levavam. Lá em Lagoa Santa nós fizemos assim, as professoras trabalhando arduamente, preparando material que ia para as casas e voltava com a resposta, já recebia o outro material. Até isso foi cortado quando Minas entrou na zona roxa, porque aí você também não pode estar transportando para lá e para cá e transportando papéis, né, que podem carregar o vírus. Então, aí é que não há nenhuma interação. É uma coisa que o Paulo Freire tem um livro que se chama Pedagogia da Indignação. Eu sou uma pessoa que sou da pedagogia da indignação. Eu já estava indignada desde o tempo que Bourdieu se tornou meu guru, né? Porque Bourdieu dizia isso, né? Eu só consigo trabalhar com as ciências sociais porque isso me dá o direito à indignação. Mas nós temos que lutar, isso que você disse. Não é? Muita gente fala assim, então não adianta fazer nada. Adianta, adianta. Se nós não estivermos lutando o tempo todo, né? Tanto no nosso pequeno espaço, quanto no espaço nacional, estadual, né? Nós não estamos defendendo essas gerações futuras, de que depende o futuro desse país, de que a gente até desconfia se vai haver ou não, né? Há de haver. Professora, não sei se a senhora tem dimensão, talvez tenha, talvez não, do alcance do seu pensamento na formação dos professores de linguagens e dos alfabetizadores do Brasil. Se a senhora não tem esse alcance, saiba que esse alcance é muito expressivo. Em algum momento da nossa formação, enquanto estudantes de letras, enquanto estudantes de pedagogia, em nível de graduação ou de pós, a gente se topou em algum momento com as suas ideias, com a sua discussão. Não à toa, em 88 anos, acredito eu que pelo menos em 60 em sala de aula, refletindo sobre ou atuando nela, eu queria perguntar para a gente encerrar essa nossa conversa. O que a professora Magda Soares, de 88 anos, diria hoje para os professores que estão diante desse contexto remoto e que olham pela frente e ainda não veem esperança dos próximos 60 anos para chegar aos 88? O que a Magda de 88 diz para nós
professores jovens que estamos, nesse exato momento, na linha de frente da educação. Tá. O que eu diria para os professores? Bom, eu falo muito para os professores, falo para as minhas professoras lá da Rede Municipal de Lagoa Santa, falo nas numerosas lives que eu tenho feito nesse período de pandemia, falo em todo lugar para onde me levo que nós somos, de qualquer forma, responsáveis por uma parte grande do futuro desse país. Por quê? Porque quando os professores muito frequentemente se queixam que é difícil, porque os pais são pobres, os pais são analfabetos, as crianças não têm livros, e etc, etc. Aí, o que eu digo, e é o que eu digo que eu deixo para os professores, é que os pais, o país, não digo os dirigentes privilegiados, né? Eu digo as classes oprimidas, como chamava o Paulo Freire. Então, eles são analfabetos, eles não têm livro em casa, eles não sabem ler. Por quê? Quando eles estiveram na escola, não houve professores que os formassem, que os levassem ao fim da formação, para que eles fossem outros pais. E aí eu digo, esses que nós estão aqui na nossa frente, essas crianças, esses jovens, eles só serão pais diferentes destes de que nós estamos nos queixando agora, se nós os formarmos da maneira como nós gostaríamos que os pais deles tivessem sido formados e aí pudessem colaborar conosco na educação dessas gerações. Então, o professor tem uma responsabilidade enorme, enorme, ainda que não vá resolver os problemas, porque nós sabemos que os problemas vão além da educação. Não somos nós que vamos botar água encanada nas escolas, não somos nós que vamos dar recursos adequados para as escolas, mas somos nós que vamos formar gerações que lutem por isso, que continuem lutando por isso, que ganhem competência para lutar por isso. E uma grande parte dessa competência é o domínio da língua, tanto oral quanto escrita, porque a língua, o domínio da língua, é um fator de discriminação grande, né, na nossa sociedade. Então, a nossa responsabilidade de professores, particularmente de professor de português, é muito grande. E isso é que eu gostaria de que ficasse como mensagem para os professores. Vamos lembrar da nossa responsabilidade, da parte que nos cabe nesse latifúndio da educação. É isso, Lucineudo. Professora, leve da gente aqui do Ceará, mas também de todos os outros 400 inscritos nesse evento, de todas as partes do país. Agora, pela manhã, a gente deu uma olhada na lista de inscrição e a gente tem de todos os estados. Então, a gente tem aqui, para ser mais preciso, 402 inscrições de gente de todo o país. Então, leve daqui do Ceará o nosso calor e o nosso agradecimento, com a esperança de que o nosso próximo encontro seja aqui em Fortaleza, presencialmente, para depois da palestra a gente ir comer peixe lá na beira-mar, de frente para o mar. Me promete, hein? Fica fechado? Fechado. Ok, como eu sou um rapaz bom de promessas, está aqui diante das 400 pessoas que nos acompanham a promessa. Professora Magda, muitíssimo obrigado, receba nosso abraço e saiba que a gente está saindo daqui hoje bem mais esperançado do que nós entramos uma hora atrás. Boa tarde para a senhora e muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar com vocês aqui, nesse lindo estado, em que eu venho comer um peixe. Né? A gente se encontra no peixe, hein? Um lindo mar que eu não vejo em Minas Gerais. O peixe está prometido de frente para o mar. E para você que está nos acompanhando,
E para você que está nos acompanhando aqui, não esquece, a gente tem uma pausa agora de 20 minutos para o café, e daqui a 15, 20 minutos a gente volta para ouvir o professor Marcos Mussi, também sobre linguística aplicada. Professora Magda, um abraço para a senhora e para os seus, curta bem seus bisnetos, e a gente se vê no Peixe. Tá, muito obrigada, um abraço para todos, obrigada por ter me ouvido. Um abraço, professora, e já o nosso agradecimento às intérpretes Viviane e Alana.